O tema de hoje, o mundo espiritual existe? Quando a gente faz essa pergunta, né, algumas pessoas vão dizer, claro que existe. E para nós não é surpresa, para nós não é nada assim diferente ou difícil de entender, porque nós sabemos que o mundo espiritual, ele de fato existe, ele atua, né? E ele se materializa através das pessoas. Amém? Então, nós, seres humanos, é que vamos dar legalidade a esse mundo espiritual para que ele atue na nossa vida. Então, quando nós acreditamos em algo, quando nós falamos que queremos algo do mundo espiritual, esse mundo espiritual ele vai se materializar na nossa vida. Isso é uma realidade, né? Nós vamos ler aqui o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 até o 13. Diz assim a palavra do nosso Deus, o Eterno. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ele continua no versículo 13. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Esse texto que nós lemos aqui foi escrito pelo apóstolo Paulo à igreja de Éfeso durante o período em que ele esteve preso em Roma. Aqui eu já aprendo uma coisa. A prisão, literalmente, a prisão, as grades, não impediram o apóstolo Paulo de proferir, de professar a sua fé, de escrever a sua carta, de orientar a igreja de Éfeso acerca desses assuntos que eram, assim, tão relevantes, né? E naquele tempo e continua sendo hoje. O apóstolo Paulo nos ensina que as adversidades, que as situações contrárias, o tempo desfavorável, não pode me impedir de continuar a minha caminhada cristã e, quiçá, caminhada ministerial. Algumas pessoas, em função das suas adversidades, elas param no meio do caminho, acreditando que elas precisam primeiro resolver essa situação para depois continuar a sua caminhada. Isso não é verdade. O apóstolo Paulo nos mostra que ele estava preso, impossibilitado de sair livremente para onde quiser, para onde que ele quisesse, mas isso não o impediu de continuar a sua caminhada ministerial. Ele escreveu uma carta, aliás, ele escreveu 4 cartas para que as pessoas pudessem ter acesso às orientações que ele havia iniciado a partir da sua conversão em Atos capítulo 9. Dessa forma, esse homem, ele não para a sua caminhada ministerial por causa das adversidades. Entenda isso. De vez em quando as coisas vão apertar para mim e para você. Mas eu e você precisamos continuar fazendo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E nós vamos pegar aquilo e vamos continuar a nossa caminhada. O apóstolo Paulo diz aqui que existe uma luta. Existe uma luta e essa luta não é contra seres humanos. Eu vejo pessoas se degladiando contra pessoas por causa de algumas situações que se levantam. E aí a gente aprende que a nossa luta não é contra pessoas, contra seres humanos. A nossa luta não é contra o meu amigo, contra a minha amiga, contra o chefe do trabalho, contra um empregado. A minha luta não é contra essas pessoas. A minha luta é contra os principados, potestades nas regiões celestiais. E ele continua aqui dizendo que toda luta exige uma preparação.
E ele está dizendo aqui que essa preparação, no caso dessa luta não ser contra seres humanos, essa luta, ou melhor, essa preparação, precisa também ser no campo espiritual. E aí ele diz aqui, ó, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. As ciladas são armadilhas colocadas em determinados lugares para que algumas pessoas sejam apanhadas. E aqui, no mundo espiritual, o diabo ele vai colocar várias ciladas. Cada um ele vai trabalhar de uma forma diferente. Se você quer entender esse mundo espiritual, assista ao filme Oficina do Diabo, da Brasil Paralelo. Esse filme retrata a ação do diabo e como que ele faz para alcançar cada tipo de pessoa. Então o apóstolo Paulo, sabendo dessa ação, né, do diabo nas regiões celestiais, através de ciladas, ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus. E aí você continua lendo os versículos 14 e por aí, de 14 em diante, você vai ver quais são esses elementos dessa armadura. E aí ele continua, porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas. O sistema mundial, entenda isso, o sistema mundial está em trevas. E a única possibilidade de nós vencermos esse sistema mundial que está em trevas é através das armas espirituais, da armadura de Deus. E aí ele continua dizendo assim, ó, nós estamos falando de preparação, entenda isso. Ele continua dizendo, por esse motivo, vestir toda a armadura de Deus. Ele coloca mais uma vez a armadura de Deus como sendo a única forma de nós combatermos esse mundo espiritual, essa luta espiritual, essa batalha espiritual. O apóstolo Paulo, quando ele inicia, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, ele está dizendo assim, ó, implicitamente, eu e você não podemos confiar na nossa força, eu e você não podemos confiar no nosso conhecimento, eu e você não podemos confiar na nossa formação acadêmica, nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. É a única forma de eu e você vencermos o mundo espiritual. Você consegue entender isso? O apóstolo Paulo não era qualquer pessoa. Nós não estamos falando de uma pessoa qualquer. Nós estamos falando do apóstolo aos gentios. O homem que escreveu 13, provavelmente, talvez 14, mas 13 das epístolas escritas no Novo Testamento foram escritas pelo apóstolo Paulo. 13 a pessoas e a igrejas. E aí, ele, nessas 13 epístolas, ele deixa fundamentos para a igreja. 3 dessas epístolas, ele escreve para Timóteo, a primeira, a segunda, e para Tito, que dão orientações acerca do ministério pastoral. Esse homem, que não era qualquer pessoa, ele tinha um talento, vamos dizer assim, ele tinha um ministério de escrever carta, e essas cartas que ele escrevia traziam orientações, traziam doutrinas, traziam um conteúdo que ia fortalecer as pessoas e as igrejas. Então nós não estamos falando de qualquer pessoa. E ele já se considerava insuficiente para resolver as questões espirituais. Ele diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Entenda isso. Eu vejo tanta gente perdendo batalhas porque elas estão confiando na sua força, no seu poder, no seu conhecimento, na sua formação acadêmica. E isso tudo é muito importante, mas isso é insuficiente diante das batalhas espirituais que eu e você enfrentamos no dia a dia. E essa luta, tendo em vista que é no campo espiritual, ela precisa ser, aliás, a nossa preparação precisa ser também
no campo espiritual. Por isso ele diz, revestido de toda a armadura de Deus. Onde está a armadura de Deus? Você consegue procurar a armadura de Deus e achar para me entregar? Você não consegue, porque isso é uma armadura espiritual. E onde você vai encontrar essa armadura? Aqui, ó, na Bíblia. Na Bíblia, na palavra de Deus. Fortalecei-vos no Senhor. Quer conhecer o Senhor Jesus? Quer conhecer a Deus? Leia a sua palavra. Aqui não tem a palavra de Deus. Aqui não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Dessa forma, quando eu e você queremos nos revestir desse poder, dessa força espiritual, para nós enfrentarmos o diabo, para nós enfrentarmos as potestades, os principados, para nós enfrentarmos o mundo espiritual, nessa batalha que nós estamos travando, nós precisamos entender que precisamos ler a Bíblia, orar, jejuar, participar do culto, que é a comunhão dos santos. Dessa forma, nós estamos nos preparando. Nós temos ali um culto 6 horas da manhã, de segunda a sexta, na primeira igreja do Nazareno em Nilópolis. Então, esse culto nada mais é do que uma preparação para as guerras que vamos enfrentar ao longo dos dias. Na sexta-feira, nós terminamos o culto, oramos e falamos, nós não sabemos o que vamos enfrentar nesse feriado, nesses 4 dias em que vamos estar em casa, ou talvez 5 dias para alguns, mas nós temos uma certeza, o Senhor estará conosco. Essa certeza é porque nós estamos nos revestindo do Senhor e da força do seu poder. Nós não estamos confiando na nossa força. Nós não saímos para a guerra espiritual dizendo, deixa comigo, vem para cá. Não, não, não. Eu não confio na minha força. Eu não confio no meu conhecimento, na minha formação acadêmica. Eu confio no Senhor. É Ele quem vai me fortalecer. É Ele quem vai me sustentar para que eu possa resistir às astutas ciladas do diabo. E aqui, eu quero fazer uma pergunta para você. É possível servir ao diabo e estar praticando o bem? Algumas pessoas, de fato, acreditam nisso. Acreditam que servir ao diabo, né? Mesmo servindo ao diabo, é possível estar praticando o bem. E aí a gente vai ver aqui nesse texto, e depois eu vou colocar a segunda parte da confirmação de que o mundo espiritual existe. Diz assim, ó, versículo 13. Por esse motivo, qual motivo? Né? Se a gente não olhar os versículos anteriores, você fica sem entender qual o motivo. Preste atenção. Porquanto, não, no versículo 11. Revestimos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, quando ele chega no 13, ele diz assim, por esse motivo, os versículos anteriores, vesti toda a armadura de Deus a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. Então, eu consigo entender aqui que servir ao diabo não permite praticar o bem. O dia da batalha, o dia da adversidade é um dia mau. E aqui, ó, contra as ciladas do diabo. Servir ao diabo impossibilita qualquer pessoa de praticar o bem. Você vai ouvir aí, não, eu sou de tal religião, sirvo ao diabo, mas eu só pratico o bem. Isso é impossível, impossível. Já está aqui, ó. Firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Nós não retrocedemos quando lutamos contra o diabo. Por quê? Porque nós não lutamos contra a nossa força. Agora, eu vou ler para você, eu vou ler para você, deixa eu pegar aqui. Eu vou ler para você um trecho de um podcast que um homem participou e ele declarou, ele fez algumas declarações. Dentre as declarações que ele fez, ele declarou que
a escola de samba, vou abrir aspas, tá, para falar, porque são palavras dele. Abre aspas. A escola de samba é macumba e acabou. Fecha aspas. Palavras de Milton Cunha, carnavalesco, né, de algumas escolas de samba do Rio de Janeiro. Esse homem, Milton Cunha, ele é formado e dentre as formações dele estão formações direcionadas ao carnaval. Ele faz, se ele não já fez, ele está fazendo pós-doutorado em alguma área do carnaval. E ele disse que esse ano de 2025 está se abrindo, no momento da concentração das escolas de samba, está se abrindo um portal para que os ancestrais venham e se manifestem no momento da entrada da escola de samba. Então, no momento da concentração, a bateria começa a ressoar aqueles instrumentos, e aqueles instrumentos vão abrir um portal. Especificamente em 2025, ele deu um nome, eu não me lembro o nome, que vão trazer de volta aqueles ancestrais, ou seja, aquelas pessoas que já morreram. Sabe como é que é o nome disso? Necromancia. Proibido por Deus. Necromancia. E ele disse que essas pessoas, tanto compositores e líderes, todas as pessoas, eles virão para aquele momento da escola de samba. E aí existem alguém que diz assim, existem as pessoas que dizem assim, a escola de samba é algo cultural, é um momento em que a arte está sendo colocada. Eu sei que tem muita arte envolvida, eu sei que é cultural também, porque a cultura, nossa cultura está impregnada ali, mas acredite, a escola de samba é macumba, e não sou eu que estou dizendo, não é uma pessoa crente que está dizendo, é alguém do meio, um carnavalesco que está no meio. Ele disse, escola de samba é macumba, carnaval é macumba, e acabou. Milton Cunha, quando diz isso, ele está declarando que esse mundo espiritual se manifesta através de portais. O que é isso? Através de legalidade que é dada. Você vai ver aí, nesse momento do carnaval, eu não assisti, claro, mas a gente vê, essa semana, por exemplo, a que antecedeu o carnaval, nós fomos bombardeados com muitas cenas de homens, mulheres, que estavam literalmente endemoniadas, participando daquela festa. Então, o mundo espiritual existe, é aberto esse portal através da pessoa que dá legalidade para essa ação. Então aqui, eu e você, vamos aqui ficar nesse texto. Concluindo, eu concluo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O mundo espiritual existe, o diabo ele atua nesse mundo espiritual, e através dessas pessoas que dão legalidade, ele vai agir e vai alcançar outras pessoas. Existem pessoas que estão ali totalmente inocentes, mas para você que achava que isso era só... Eu conheço crente que assiste o desfile das escolas de samba, né? E não, isso é só cultura. Isso é só uma forma de expressar arte. Não, não é só cultura. Eu sei que é cultura. E eu sei também que tem muita arte ali. Tem muitos trabalhadores ali, tem serralheiros, tem carpinteiros, tem costureiras, tem designer de moda, tem muita gente que estão ali, muitas pessoas que estão ali trabalhando, e essas pessoas estão ali trabalhando, assim, de forma, vamos dizer assim, inocente algumas. Estão trabalhando para trazer um sustento para sua casa. Mas acredite, cada vez que essa máquina chamada carnaval, e eu também aqui não quero ser ignorante a ponto de dizer, não, o carnaval é só miséria. Não, o carnaval ele emprega muitas pessoas, ele abre muitas frentes de trabalho, e é uma coisa muito boa para muitas pessoas, mas acredite, tem um preço, e o preço ele está muito além das nossas forças. O preço que nós vamos pagar é muito além daquilo que a gente tem condição de pagar. É no mundo espiritual. É um ritual.
uma escola de samba, quando ela desfila, ela está praticando um ritual. Você pode ver, rapaz, é muita coisa que acontece. Nas entrelinhas, algumas coisas estão assim, de fato escrachadas. Não tem mais. No ano passado, eu acho, eu não lembro, tinha uma comissão de frente que estava totalmente possuída. E eles estavam falando isso, não sou eu que estou dizendo. Eu não acho que estava. Eles disseram que era um momento em que eles estavam possuídos. Para nós aqui que somos crentes, a gente fala endemoniado. Então, acredite, o mundo espiritual existe. Ele está aí. E nesse carnaval, abre-se um portal. E esse portal, você vai ver em desenho, você vai ver em filme, realmente é um portal. Porque é uma legalidade que se dá. Quando alguém diz assim, pode entrar, essa casa é sua. Aí, ele vem e entra e faz o que tem que fazer. E o preço, muitas vezes, é um preço alto que as pessoas pagam. Então, no final do carnaval, você vê aí muitas pessoas desoladas, isso, aquilo, e enfim, porque muita coisa aconteceu, né? Então, eu e você, entenda isso, eu e você, precisamos entender que esse mundo espiritual não é uma brincadeira, tá? Não é uma brincadeira, existe de verdade. E ele atua de uma forma contundente na vida daqueles que abrem, né, a porta. Abrem a porta. E abrindo a porta, essas pessoas, elas vão viver aquilo que o mundo espiritual determinou para a vida delas. É assim que funciona. Dando legalidade ao mundo espiritual, elas vão viver. Por isso, nós precisamos nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, vestindo toda a armadura de Deus, para que a gente possa resistir ao dia mal. O dia mal, ele vai chegar. O dia mal vai chegar. Se não já chegou na sua casa, acredite, ele vai chegar. Mas quando ele chegar, eu e você estaremos fortalecidos, não na nossa força, mas na força do Senhor, no poder do Senhor. E nós vamos resistir. E vamos ficar inabaláveis. E mais do que isso, sem retroceder. Amém? Que o Senhor te fortaleça e te sustente. E que nesse período de festa do carnaval, você possa entender que há uma ação maligna, né, gigantesca, atuando naquelas pessoas que abriram a porta para ele entrar. Amém? Na nossa casa, o hino já diz, né? Essa casa é sua. Essa casa é sua. Nós chamamos o Senhor para entrar na nossa casa. Na nossa casa e na nossa casa. A minha família é do Senhor. A sua casa, a sua família é do Senhor. Não vamos permitir que, de uma forma tão ingênua, sabe? Ah, não, é só um carnaval. Não, não é só um carnaval, não. É uma porta de entrada para o diabo atuar na vida das pessoas. Não é só um carnaval. Não deixe isso ser uma coisa, sabe, relativizada na sua vida. Não é só um carnaval. É mais do que isso. É uma porta de entrada para o diabo fazer o que ele quiser fazer. E se ele está fazendo lá, nós devemos, como crentes em Jesus Cristo, orar, mas nunca abrir essa porta para que esse mal entre na nossa casa. Amém? Que o Senhor esteja nos fortalecendo e nos guardando de todo esse mal para a glória do nome de Jesus. E que você possa ser um instrumento poderoso para orar por alguém. Tem crente, gente, acredite, tem crente indo para o carnaval, indo desfilar, indo fazer um montão de coisa. Ore por essas pessoas. Deus abre os olhos dessas pessoas, descortina, tira as escamas e mostra o que de verdade existe lá dentro do carnaval. Amém? Deus abençoe a tua vida.